Olá, aqui nesse vídeo eu vou falar sobre o espectrofotômetro, que é o espectrômetro UV-Vis. E nesse vídeo eu vou tentar passar o funcionamento desse aparelho, assim como como seria se a gente puder, como fazer para a gente construir um, e também qual a faixa de comprimento de onda que este equipamento ele pode ser utilizado. E por quê? Então, as referências bibliográficas eu deixei num texto, e esse texto também eu vou usar aqui, eu vou ler, porque eu fiz esse texto para ajudar a passar o meu conhecimento para vocês, e é um resumão, né? É o que eu entendi sobre como ele funciona e também o que eu vi, o que eu experimentei na prática. Como eu disse para vocês, né? Eu deixei lá também as referências bibliográficas e alguns estudo teórico que eu consegui em sites, e também por conhecimentos mesmo na prática de laboratório, que o professor Sajado lá, o professor doutor Sajado lá, ele me ajudou muito nisso e também me disponibilizou slides para que eu entendesse mais. E na prática eu também pude ajudá-lo a fazer experimentos de absorvância utilizando o espectrofotômetro para amostras de Prussian Blue com o vanadato de bismuto, com o ácido sulfúrico e também sem. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês para mostrar esse texto. Tá, só um minuto, eu tô vendo aqui onde é que compartilha. Tá, consegui. Não, peraí, eu não tô conseguindo. Tá, eu acho que agora vai. Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá gerando, né? Acho que. Ah, pronto, agora foi. Foi. Tá. Esse daqui é o texto que eu fiz, né? Para matéria de Física 4. Funcionamento do espectrômetro UV-Vis. O espectrômetro do ultravioleta visível, UV-Vis, é o equipamento utilizado para a detecção da transmitância em função do comprimento de onda, derivando em um espectro de absorção. Ou seja, é utilizado na medida da quantidade de luz absorvida por uma substância química, onde é medido a intensidade quando um feixe de luz passa através da solução da amostra. Então, é assim, a gente vai ter lá no equipamento uma amostra que os feixes de luz que tem nesse equipamento, eles vão ser, é, bater nessa amostra, né? E com isso vai ser medida a intensidade. E diferentes substâncias químicas possuem diferentes identificações no espectrômetro. Esse equipamento funciona de acordo com a seção de radiações monocromáticas, que possibilita variável quantidade de detecção. Então, ele funciona na faixa de abaixo de 380 nanômetros ultravioleta, e entre 380 a 780 nanômetros é a luz visível, que ele também funciona nessa faixa. E acima de 680 nanômetros, no infravermelho, eu já vi equipamentos que vai até 1.100 nanômetros. Eu acredito que sim, que possa ter com a faixa, com faixa acima disso, mas eu não tenho certeza. Então, o seu funcionamento consiste em que a fonte de radiação percorra uma, uma fenda onde é difratada através do prisma ou outros elementos difrativos até a fenda de saída para seleção do comprimento de onda, percorrendo o recipiente conhecido como cubeta, que é onde fica depositada a amostra em estado líquido para análise. Os comprimentos de onda que não são refletidos pela amostra são identificados no detector. Então, essas cubetas eu tenho lá no laboratório. O professor Sajado ele me disponibilizou duas em acrílico.
E tem também de outros materiais, e é essa cubeta que a gente usa para fazer os experimentos. A gente coloca a amostra dentro e, assim, não pode tocar muito, não pode passar muito, porque senão vai passar muita sujeira, né, para a cubeta e na hora de medir vai interferir na faixa. Os valores vão sair, podem sair diferentes, sim. Então, é sempre importante a gente manusear com cuidado, limpar, deixar assim, né, bem, para ter uma boa medição realmente. Sim. É objetivado que a radiação luminosa incidente na amostra gere medidas de absorbância e transmitância. A absorbância é a fração da energia luminosa que é absorvida, e a transmitância é a fração da energia luminosa que consegue atravessar a cubeta, sendo assim transmitida. A parte da radiação que não é absorvida pela amostra em análise atinge o detector, gerando a decodificação da energia luminosa em diferentes comprimentos de onda, e o resultado disto é o espectro da amostra. Então, assim, né, como falei para vocês, que a gente vai conseguir valores através da medição, por exemplo, de absorbância, que foi o que eu utilizei no laboratório. Eu estava fazendo experimentos de fotocatálise para decompor mais 6, né? 6 mais. E a gente teve ótimos resultados dessa absorbância quando a gente utilizou um ácido sulfúrico. É até um artigo científico que o professor Sajada está publicando, se não já tiver publicado, né? Que eu não verifiquei. E dentre os espectrofotômetros no UV visível comercializados, existem dois tipos de feixe, o monocromático e o duplo feixe. O feixe monocromático analisa primeiramente, ou seja, a solução padrão, e somente em seguida analisa a amostra ser detectada, sendo a transmitância indicada em um galvanômetro. O espectrofotômetro de duplo feixe analisa o branco simultaneamente com a amostra através de dois transitores distintos, e o branco é posicionado na trajetória óptica dos dois feixes. No laboratório, quando a gente vai mexer com o espectrofotômetro, no meu caso, utilizei duas cubetas. E em uma eu coloquei água, que seria o meu ponto zero, né? Porque a gente precisa zerar o aparelho antes de medir a absorvância da amostra. E eu coloquei a cubeta com água, eu e também em outro lado do espectrofotômetro, eu coloquei a cubeta contendo a minha amostra. E com a cubeta que estava contendo água, eu zerei para começar a fazer as medições. E a cada medição que eu fazia, era sempre importante que eu zerasse, para os resultados não saírem alterados. A espectrofotometria na região do UV-Vis mede a quantidade de radiação eletromagnética absorvida por espécies moleculares, utilizando luz na faixa do visível, do ultravioleta próximo e do infravermelho próximo. Então, aqui eu respondo a pergunta sobre em quais faixas de comprimento de onda que esse equipamento pode ser utilizado e por quê. A espectrofotometria na região do UV-Vis mede a quantidade de radiação eletromagnética absorvida por espécies moleculares, utilizando luz na faixa do visível, do ultravioleta próximo e do infravermelho próximo. Por quê? Porque é nessas faixas que as energias das moléculas sofrem transições eletrônicas moleculares. E pode-se afirmar ainda que cada molécula possui um espectro de absorção de luz característico que permite a sua identificação. Aqui eu passo para as figuras, né? Aqui na figura 1, componentes de um espectrofotômetro. Vocês podem olhar aqui, eu tirei lá do slide que o professor Sajad me disponibilizou, esse aqui é o nome do slide. E também tirei do slide a figura 2, que é o diagrama do instrumento usado para medições de absorção. Aqui no final tem as referências bibliográficas.
E esse daqui é o site também que eu pesquisei, vocês podem entrar lá. E com isso eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada por ter assistido. Eu espero que seja de muito proveito, o conhecimento que eu trago aqui. E obrigado. É isto.